Sejam bem-vindos, queridos, para mais um estudo da Palavra de Deus. É um privilégio estar com vocês estudando a Palavra do Senhor. Eu convido você que abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. O texto que servirá de base ao nosso estudo encontra-se nos versículos 1 a 7. Mas nós vamos dar destaque a apenas dois versículos desse texto. Deuteronômio capítulo 6. Vamos considerar, meus queridos, os versículos 6 e 7, que nos dizem assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos ler também os versículos 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Nós já tivemos oportunidade de estudar juntos a primeira parte deste texto. Nessa primeira parte nós trouxemos o seguinte questionamento: por quem os nossos filhos estão sendo educados? Na segunda parte deste estudo, nós gostaríamos de trazer uma outra pergunta: como os nossos filhos estão sendo educados? Meus queridos, tomando como realidade absoluta que os nossos filhos devem ser educados em sua vida emocional e espiritual no lar, é preciso perguntar: como é que elas estão sendo educadas no lar? E há, meus amados, dois perigos e dois extremos muito perigosos no que diz respeito à educação no lar. O primeiro deles é a superproteção e o segundo, a despreocupação. Quando nós superprotegemos os nossos filhos, impedindo que eles tomem a iniciativa e assumam suas responsabilidades, nós os tornamos inseguros. Quando nós deixamos de forma despreocupada a vida dos nossos filhos seguir o seu curso, nós também os submetemos à ansiedade e à insegurança na formação do seu caráter. Vamos observar estes dois aspectos separadamente. Superproteção. Nós precisamos entender, meus queridos, que como pais devemos dar espaço para que os nossos filhos assumam as suas responsabilidades. E responsabilidades tanto para com os seus erros, quanto para com os seus acertos. É muito comum encontrarmos pessoas dando desculpa para tudo. E uma frase que gosto muito diz o seguinte: aquele que é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. É necessário desenvolvermos a noção de responsabilidade, tanto pelos acertos quanto pelos erros. E é importante também que entendamos que a responsabilidade em coisas pequenas, aparentemente insignificantes, é a responsabilidade também nas coisas maiores e significantes. Um general norte-americano disse numa palestra aos seus soldados que se alguém quisesse organizar a sua vida adequadamente, que começasse pela manhã, arrumando a sua própria cama. Parece ser uma tarefa sem importância, parece ser uma tarefa sem significância, porém isto ordena todas as outras tarefas e todas as outras responsabilidades que deverão ser assumidas durante o dia. Se os pais não dão atribuições aos seus filhos, e se os pais, por outro lado, encobrem os erros dos seus filhos, tomam as dores por todas as suas faltas, eles estão investindo, prestem bem atenção, num péssimo adulto. Se os pais, por outro lado, jamais desenvolvem a noção de responsabilidade nos seus filhos, os deixam à solto, não os acompanham, não estão com eles, não os protegem, eles os criam inseguros e os criam ansiosos nas suas decisões e em sua jornada de vida. Pois bem,
O primeiro grande erro que eu e vocês como pais podemos cometer é a superproteção. E devemos pedir sabedoria a Deus e buscar orientação na palavra de Deus para que criemos os nossos filhos sem que nós os superprotejamos. O segundo perigo é a despreocupação. É interessante pensar, meus queridos, que os extremos são sempre perigosos. Se a superproteção é um erro a ser evitado, a despreocupação também o é. Nós não podemos, como pais, deixar que os nossos filhos cresçam soltos, sem a menor noção de disciplina, sem a menor noção de ordem, sem a menor noção de responsabilidade. A disciplina, o respeito e a ordem se impõem com dificuldade aos filhos, porque a nossa tendência carnal, nossa tendência humana, a nossa tendência pecaminosa é rejeitar qualquer forma de autoridade. Mas, a partir do momento em que nós investimos na disciplina, no respeito e na ordem, nós estamos criando indivíduos maduros, nós estamos criando cidadãos responsáveis, nós estamos criando cidadãos honrados, bons cidadãos da terra, bons cidadãos dos céus. A Bíblia nos apresenta um exemplo extremamente negativo, o do sacerdote Eli. Os seus filhos eram irresponsáveis, irreverentes, profanos e levianos. E a Bíblia nos diz que Deus confrontou a Eli no que diz respeito à educação dos seus filhos. E Deus censurou a Eli com as seguintes palavras: você honra mais aos seus filhos do que a mim. Interessante pensar que talvez Eli estivesse com a sua atitude tentando dar liberdade de escolha aos seus filhos, liberdade de ação aos seus filhos, e com a sua atitude talvez estivesse pensando estar demonstrando amor para com seus filhos. Mas observem o que Deus diz: grande risco de se honrar mais os filhos do que honrar a Deus. Ele honrou mais os filhos do que ao Senhor. E qual foi a consequência disto? Os seus 2 filhos pereceram no campo de batalha. Ele, ao saber da notícia da morte dos seus filhos, tomado de susto, caiu da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora deu à luz e, ao dar à luz, faleceu também. Mas antes de falecer, colocou o nome do seu filho de Icabode, que quer dizer a glória de Israel se foi. Interessante pensar que tudo isso diz respeito ao contexto familiar. Tudo isso diz respeito ao contexto de responsabilidade do pai, da mãe, na educação, na formação, na correção e na disciplina dos seus filhos. Que lições este ponto nos apresenta? Quais os desafios que ele traz para mim e para você, como pais que somos? Eu já tenho filhos adultos. Você, meus queridos, vocês, meus queridos ouvintes, podem ter ainda filhos pequenos. Quais os desafios que este texto nos traz? Devemos proteger os nossos filhos, mas evitar a todo custo a superproteção. Eles precisam, na construção da sua identidade, de ver e perceber as consequências dos seus atos e também assumir a responsabilidade pelas suas ações. Uma segunda lição: nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade de criar os filhos com preocupação. Não podemos simplesmente os abandonar. A Bíblia nos diz que são como flechas na aljava do guerreiro. Um guerreiro conserva a aljava em suas costas e conserva as flechas em sua aljava atrás, junto de si. Nós não podemos viver despreocupadamente e soltar os nossos filhos despreocupadamente, como se não pesasse sobre nós nenhuma responsabilidade. Não podemos deixá-los desprotegidos diante de tantas influências perniciosas e ruins
neste mundo. Haverá o momento de tirar a flecha da aljava, haverá o momento de entesar o arco, de apontar esta flecha e de dispará-la, mas enquanto as flechas estiverem conosco, devemos tratá-las com o máximo cuidado. Por fim, uma terceira lição: devemos criar os filhos na disciplina e na correção do Senhor. Se você tem dúvidas sobre a correção, sobre a educação, sobre a responsabilidade e a liberdade que deve dar aos seus filhos, eu gostaria de sugerir que você lesse de um modo muito especial o livro de Provérbios. E convidasse os seus filhos a lerem o livro de Provérbios. Há ali uma escola de formação familiar que é imprescindível para todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esta é a minha oração. Pastor Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Finalizando este vídeo, gostaria que você atentasse para a última película que será apresentada no vídeo, e que estão ali disponíveis os canais da nossa igreja. Canal do YouTube, nossa página no Facebook, o curso de Doutrina Cristã, o canal do Projeto Adolescou. Você é o nosso convidado para fazer parte desta comunidade virtual, para fazer parte também da nossa igreja física. Você é nosso convidado para interagir conosco e conosco caminhar a caminhada cristã, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e aprendendo cada vez mais do nosso Deus. Fique com Deus. Deus os abençoe.